Um assunto polêmico que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2013 deve ser julgado este ano pelos ministros. São duas ações que tratam dos direitos autorais. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Bom, o assunto ganhou tanto destaque que até uma audiência pública foi convocada, né? Foi convocada, Fred, boa tarde a todos. Foi convocada, inclusive, pelo ministro relator, que é o ministro Luiz Fux, relator de duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam sobre o tema. Essa audiência pública já tem data marcada, está prevista para o dia 17 de março desse ano e é a oportunidade em que representantes da sociedade civil, os próprios titulares dos direitos autorais e também entidades estatais envolvidas na matéria terão a oportunidade de trazer seus pontos de vista em relação às alterações sofridas, que tratam basicamente da gestão coletiva dos direitos autorais. Uma lei sobre os direitos autorais, ela já existe, né? Mas ela sofreu alterações recentemente, né? A lei de direitos autorais é a Lei 9.610 de 98 e sofreu uma significativa alteração em 2013, foi em agosto de 2013, pela Lei 12.853. Essas regras começaram a valer a partir de dezembro do ano passado. Essas alterações, Fred, elas vieram depois do que foi apurado de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada para averiguar supostas irregularidades no que diz respeito à arrecadação e distribuição dos recursos referentes aos direitos autorais envolvendo o ECAD. Doutora Gisele, a gente já falou aqui agora há pouco que são duas ações diretas de inconstitucionalidade que chegaram ao Supremo Tribunal Federal ano passado, que devem ser analisadas este ano. O que elas estão questionando? Basicamente, essas mudanças, essas alterações inseridas pela Lei 12.853. Dentre elas, o que a gente pode citar? Elas tratam as associações como entidades de interesse público. As associações, elas questionam essa qualificação, vamos dizer assim. E por qual razão? Porque elas entendem que o tema direito autoral, ela está intimamente ligado ao direito privado. A lei também, ela traz um certo tipo de interferência estatal nessa, e até mesmo visando uma publicidade e transparência maior no que diz respeito às arrecadações que são feitas em relação aos direitos autorais. Nesse caso, a lei, inclusive, exige que essas associações, para arrecadarem os direitos autorais, elas sejam previamente habilitadas em um órgão da administração pública federal. Então, as associações, elas são contra esse tipo de interferência estatal e, por esta razão, trouxeram o tema via ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Neste caso, o ministro Luiz Fux determinou que essas ações, elas têm um rito abreviado. Já tem, inclusive, até parecer do Procurador-Geral da República e, logo após a audiência pública, deve então ser marcada a sessão para julgamento em definitivo dessas alterações. Lembrando então, a audiência pública está marcada para o dia 17 de março e as inscrições já estão abertas lá no site do Supremo Tribunal Federal, que é o stf.jus.br, dá para ter mais informações. Bom, na pauta de 2014 deve ter ainda outros assuntos, né, que devem ser julgados, entre eles a relação dos precatórios, né? Já houve uma decisão. O que agora os ministros ainda faltam para definir de vez esse assunto? Bom, o que os ministros agora vão debater são os efeitos dessa decisão. Na verdade, o Supremo ele já declarou a inconstitucionalidade parcial dessa emenda constitucional 62 de 2009. O julgamento dessa questão de ordem, que vai tratar basicamente a partir de quando a decisão do Supremo vai valer, já se iniciou. Inclusive, o ministro Fux ele já se pronunciou em relação à modulação desses efeitos. Ele entende que, em relação àquele regime especial que previa 15 anos para pagamento, o ministro entende que esse regime ele deve ser prorrogado até 2018. Mas outras regras, como, por exemplo, a incidência da correção monetária e dos juros, utilizando-se aí a tabela da poupança, ele entende que essas regras são nulas e são nulas desde a época em que essa emenda constitucional foi editada em 2009. Então, o processo já esteve na pauta, deve retornar à pauta agora em 2014 e o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Tá certo, doutora Gisele. Obrigado pela participação mais uma vez. Amanhã a gente volta a conversar. Ok, boa tarde.